Lucas, capítulo 9, ou 9º capítulo. Versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que sou eu? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas as palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém. Que nesta noite, Deus, através do Espírito Santo, possa abrir o nosso entendimento na compreensão de sua preciosa palavra. Amém, igreja? Irmãos, quem é Jesus? É uma pergunta muito interessante, que tem perturbado a muitos na história da humanidade. Perturbou os judeus do tempo de Jesus, perturbou o rei Herodes, perturbou o mundo greco-romano e até hoje perturba a gente comum.
Nem mesmo esta nossa sociedade pós-moderna pode calar essa pergunta: quem é Jesus? E é interessante observarmos, pelo texto lido, que o autor dessa pergunta foi o próprio Jesus, o Senhor Jesus. Perguntou aos discípulos dele: quem dizem as multidões que sou eu? Em essência, é a mesma pergunta: quem é Jesus? O texto, parte do texto que nós lemos, que está em Lucas capítulo 9, marca o fim do grande ministério de Jesus na região conhecida como Galileia. Ele está prestes a iniciar sua viagem rumo a Jerusalém. Antes de fazer a viagem, ele quer saber de seus discípulos qual a opinião pública a respeito dele. A gente verifica, entende, lendo o texto, que as opiniões a respeito dele já não eram adequadas, porque uns diziam João Batista, outro Elias ou alguns dos profetas. Quando o Senhor Jesus pede a opinião dos discípulos, Pedro toma a palavra e afirma corretamente que Jesus era o Messias de Deus, o ungido de Deus. Segue-se no texto palavras sobre seu sofrimento e o custo do discipulado. Depois de uma semana, acontece no monte a transfiguração do Senhor Jesus. Pensando nessa pergunta, que tem como autor o próprio Senhor Jesus, entendo eu que é importante para nós cristãos uma compreensão, que tenhamos uma compreensão adequada a respeito do Senhor Jesus. É o tema de nossa mensagem nesta noite, compreendendo Jesus. A primeira coisa, nós precisamos, irmãos, compreender a sua pessoa. Está nos versículos de 18 a 21. Inicialmente, constatamos que Jesus não determina ele mesmo a sua identidade, dialoga com os discípulos a respeito, sonda a opinião do mundo, desafia os discípulos a tomarem uma posição própria. Consideravam Jesus um homem santo como João Batista, como Elias ou como qualquer outro profeta. Parece, irmãos, que o tempo não alterou os tipos de respostas da multidão sobre quem é Jesus. Saia pelas vias públicas de nossa cidade perguntando quem é Jesus. Há pessoas que honram a Jesus como um homem espiritual, como um bom samaritano, como um exemplo a ser seguido, um exemplo de moralidade a ser seguido, ou muitos, um espírito evoluído que está na 12ª, atingiu a 12ª reencarnação quando aqui esteve. E assim, por várias opiniões, você vai encontrar a respeito de quem é Jesus. Depois de ouvir da boca dos discípulos a resposta da multidão sobre quem era ele, o Senhor dirige a mesma pergunta aos discípulos dele, conforme está no versículo 20. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Irmãos, interessante que até aquele momento havia uma junção muito sutil das profecias
veterotestamentárias com os milagres realizados por Jesus para identificá-lo como o Messias, como o Cristo de Deus, mas agora, de uma maneira contundente, Pedro responde, e a resposta de Pedro é a única resposta correta. Jesus é o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, ungido, prometido por Deus ao seu povo, aquele que foi prometido a Israel e às nações, o descendente de Davi, para ser o rei e o salvador do mundo. E a resposta de Pedro é contra este relativismo que nós encontramos em nossa sociedade pós-moderna, que não admite que verdades absolutas e que haja a ideia de um único Salvador de judeus e pagãos. A resposta de Pedro é contundente. A resposta de Deus, de Pedro, é como se ele dissesse: não há outro Cristo. Jesus de Nazaré é o ungido de Deus. Temos que crer nele para ser salvos da ira de Deus, obtendo mediante a fé somente o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna. Não existe outro ungido. Jesus é o Cristo de Deus. Obviamente, irmãos, a declaração do apóstolo Pedro foi uma revelação de Deus a ele. Qual foi a fonte de confissão de Pedro? Mateus, o apóstolo, registrou as palavras de Jesus que revelam a fonte inspiradora das palavras de Pedro, em Mateus 16, versículo 17, quando Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Assim sendo, irmãos, a resposta de Pedro não foi uma confissão inventada pela primeira comunidade de crentes, foi uma confissão revelada por Deus a Pedro. E nós precisamos ter essa compreensão de quem é Jesus. Negar que Jesus é o Cristo é negar a resposta de Deus a todos os homens. O que Pedro declarou sobre Jesus foi revelado pelo Espírito do Pai. É a resposta de Deus a todos os homens. Deus chama todos os homens, judeus e gentios, a declararem por verdadeira fé que Jesus é o Cristo de Deus. Somente por meio dessa fé verdadeira em Jesus Cristo, crida com o coração, confessada com a boca, temos a garantia da salvação da ira de Deus, o perdão dos pecados, a justiça diante de Deus e a vida eterna com Deus. Pois somente Jesus é o Cristo que cumpriu tudo o que Deus havia predito pelos profetas no Velho Testamento para a nossa salvação. Irmãos, não há outro Cristo pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus é o Cristo de Deus. É mistério que tenhamos uma compreensão adequada de Jesus Cristo. Todo crente em Jesus deve confessar que Jesus é o Cristo de Deus, deve ter esta compreensão. Todos precisamos saber quem Ele é, pois o nosso destino eterno é determinado pelo que pensamos
de Jesus Cristo. É impossível estar enganado sobre Jesus Cristo e ter um relacionamento correto com Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é a pessoa de Jesus Cristo. Mas o texto fala numa segunda compreensão, que vai dos versículos 22 a 26. É o seu sacrifício. É interessante que hoje pela manhã o superintendente da escola dominical, presbítero Diogo, falou a respeito da ida de vocês ontem em Portelândia, quando uma senhora da cidade foi perguntada sobre quem era Jesus para ela, né? E ela respondeu que Jesus foi aquele que se sacrificou. Mas quando perguntou para ela o que ela entendia pelo sacrifício de Jesus Cristo, ela não soube responder. Como tem muito crente em Jesus que não sabe responder, que não entende isto. É importante, irmãos, compreender o sacrifício de Jesus Cristo. Nós gostamos muito de ouvir, principalmente quando se aproxima o mês de Natal, aqueles cantos natalinos, cantados pelo nosso coral, cantados pela igreja, né? Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós ficamos maravilhados quando nós encontramos na palavra, no Novo Testamento, que até os anjos reconheciam, até que os demônios reconheciam a presença de Jesus, porque eles disseram: tu és o Filho de Deus, pois os demônios sabiam que ele era o Cristo. Por mais paradoxal que seja, os demônios sabem quem é Jesus, e tem muita gente que não sabe. Agora, porém, vem essa humilhação incompreensível. É isso que um autor, um teólogo, chamou de o mistério da paixão de Jesus, que os discípulos custam a recebê-lo. Irmãos, alguém afirmou que quando Jesus nasce marcado para morrer. Na ocasião de seu batismo, João Batista já apontava, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como se ele dissesse: ele é o Cordeiro de Deus, ele é que vai morrer numa cruz, vai se sacrificar numa cruz, e o seu sacrifício será um sacrifício substitutivo. Porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. Cristo é o nosso Salvador e o sacrifício final para o pecado. Apesar de ele ser Deus, Jesus tornou-se um ser humano para sofrer e morrer pelos pecados da humanidade. Como Filho do homem, ele foi capaz de conhecer todas as aflições da vida humana para melhor nos compreender como nosso misericordioso sumo sacerdote. E Cristo, como nosso Salvador, deu a sua vida para que nós possamos viver. Irmãos, ele morreu uma morte horrível. Como diz o autor daquele filme muito conhecido por nós, interpretado por Mel Gibson, quando ele foca muito naquele momento em que Jesus Cristo apanha, em que Jesus Cristo é flagelado, ele mostra como era, de uma forma assim, muito vívida, qual foi o sofrimento que Jesus Cristo sofreu quando ele estava caminhando rumo ao Monte da Caveira. Morte horrível, como nosso Cordeiro Pascal
prefigurado no Cordeiro sacrificado no Antigo Testamento, para que tenhamos entendimento da magnitude do pecado e do significado monumental do seu sacrifício que foi feito para os eleitos. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme o evangelista João nos diz em João capítulo 1, versículo 29. Irmãos, nós estamos cansados de sermos orientados, ensinados de que em Adão todo ser humano tornou-se depravado e corrompido pelo pecado. Porque a Bíblia nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer em meio à humanidade, e este pecado nos separa de Deus de forma irreconciliável. Sim, irmãos, nós estamos completamente separados de Deus. E o Catecismo Maior de Westminster, em sua pergunta de número 152, diz assim: o que cada pecado merece da parte de Deus? É a pergunta do catecismo. Responde o catecismo: todo pecado, até o menor, sendo contra a soberania, bondade e santidade de Deus e contra a sua justa lei, merece a sua ira e maldição nesta vida e na vindoura, e não pode ser expiado, senão pelo sangue de Jesus Cristo, senão pelo sacrifício de Jesus Cristo. Irmãos, somente por meio da expiação realizada por Jesus Cristo, Deus pode justificar o pecador e permanecer justo. Para que pudesse haver reconciliação novamente entre a humanidade e Deus, seria necessário uma expiação. E o que é esta expiação? Irmãos, expiação significa remir culpas ou delitos pelo cumprimento de pena. Ou seja, sofrer as consequências de alguém. Cumprir a pena que reabilita uma pessoa. É através dela que foi possibilitada a reconciliação de partes separadas entre si, a restauração de um relacionamento rompido. Na expiação, na cruz, algo foi realizado uma vez por todas, sem qualquer participação ou contribuição de nossa parte. Uma obra foi aperfeiçoada, a qual antecede a todo e qualquer reconhecimento ou resposta por parte daqueles que são os seus beneficiários, que somos nós. Assim como no sacrifício do Antigo Testamento, Cristo expiou nossa culpa e Ele também limpou o nosso pecado. Irmãos, alguém afirmou com muita propriedade de que Jesus Cristo na cruz é a maior prova do amor de Deus para conosco. É o que Paulo entende quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E vai dizer o profeta Isaías, no capítulo 53, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Cristo pagou nosso débito, cancelando a lista de nossa dívida causada por causa de nossos pecados. A penalidade do pecado é a morte. Por isso, Jesus Cristo precisou morrer para que, através do seu sacrifício, fosse pago o preço de nosso resgate.
Irmãos, tem gente que não compreende o sacrifício de Jesus. Tem gente dentro da igreja que não compreende. Não compreende, porque tem dificuldade em entender que, em virtude do sangue derramado de Cristo na cruz, nós temos perdão completo. Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, apagou aquela lista de dívidas que havia contra nós. Deus anulou de uma vez por todas a escrita de dívida que era contra nós. Ele apagou o registro de nossas dívidas de forma tão completa como se elas jamais tivessem existido. A única maneira de nos tornarmos pessoas inculpáveis diante de Deus é em função do sacrifício de Cristo, que nos lava, nos purifica, nos justifica e nos santifica. Irmãos, em Apocalipse, é dito claramente que Satanás diuturnamente comparece, a gente não sabe por quê, talvez o pastor Christopher tenha um entendimento, que eu ainda não tive, mas talvez saiba me dizer por que ele aparece lá, mas diz que ele aparece perante Deus para quê? Para nos acusar. O tempo todo Satanás procura nos acusar. Porque ele sabe que nós somos culpados de quebrar a lei de Deus. Mas, irmãos, o resgate pago por Cristo do Calvário nos redimiu e agora estamos livres para viver a vida de Jesus. Quando a coisa ruim, quando Satanás aparecer para acusar você, pegue no seu bolso, exiba para ele o certificado de pagamento. Diz a ele coisa ruim. Jesus, através do seu sacrifício, cancelou todas as minhas transgressões. Por que é que você está querendo me acusar? Aqui está o certificado, o sacrifício dele, feito na cruz do Calvário. Será que a gente compreende assim o sacrifício de Jesus? Tem gente que não compreende, não. Tem crente aí deixando-se levar pelo pecado, um punhado de coisas erradas, porque não compreende o sacrifício de Jesus. Terceira e última compreensão que o texto nos mostra, que vai dos versículos 27 a 36, fala do reino. Olha, interessante. A partida de Jesus para Jerusalém estava bem próxima. Era como na liturgia a gente chama de prelúdio, né? Que é aquele que o pastor Cristo fez ali antes, né? Tocou ali o órgão para que os irmãos pudessem se sintonizar, né? Aqueles irmãos que esquecem que quando nós entramos na igreja, a gente precisa já entrar adorando, e às vezes fica conversando dentro do templo sobre a última cotação da soja ou do boi, ou do cabelo oxigenado da irmã, que a irmã diz que não ficou bem para ela. Então, toca-se o prelúdio, faz-se um prelúdio para que as pessoas possam se sintonizar. E a partida para Jerusalém era um prelúdio antes do seu sofrimento. E Deus, o Pai, quer exaltar o Filho no monte, com o propósito de orar, acompanhado por 3 discípulos. Ele é exaltado como aquele que tem que ser ouvido.
porque ele é rei, ele tem um reino onde eu e você somos súditos. Então é importante, para que a gente possa compreender quem é Jesus, que tenhamos plena consciência da realeza e do reino do Senhor Jesus Cristo. Agora, assim como muitos cristãos não compreendem a pessoa de Jesus, não compreendem o sacrifício de Jesus, também não compreendem o seu reino. Essa expressão reino de Deus não é compreendida por muitos cristãos, nem pela igreja atual. Não compreende. Quando Jesus disse, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olhem para o Novo Testamento. Irmãos, o reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento. Foi o tema principal da pregação de Cristo e dos apóstolos. E, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, reino de Deus não é minha igreja, não é minha denominação, não é a igreja em toda a terra. O reino de Deus é maior do que a igreja, é o governo de Deus. Reino de Deus é o governo de Deus. Onde uma pessoa se submete a Cristo, aí está o reino. O reino de Deus é a presença do rei. Onde está o rei, está o reino. Assim, observa-se que a proclamação e a concretização do reino de Deus foram o propósito central do ministério e do ensino de Cristo, o que foi resumido naquela mensagem tão bonita que nós temos no Sermão do Monte, que espelha a base ética do cristianismo. E nesse sermão proferido por Jesus a seus discípulos, está a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6, ensinada para demonstrar o simples caminho da ética e das relações sociais do homem para com Deus e do homem para com o homem, o qual irá apresentar a proposta do reino de Deus, quando na oração ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como na terra, tanto no céu como na terra. Irmãos, é nessa perspectiva que o reino de Deus se manifesta quando os homens passam a fazer a vontade de Deus. Ou seja, este reino é evidenciado onde quer que ele seja seguido. Por fim, constituímos-nos reino de Deus quando nós manifestamos o fruto do Espírito por meio de nossas atitudes, as quais devem contribuir para o bem-estar do outro. E é nesse contexto que Tiago faz uma comparação entre língua descontrolada e coração enganoso como base para uma religiosidade legalista e sem vida. E em contrapartida, a verdadeira religião, segundo Tiago, irá resultar na prática da espiritualidade bíblica, o que tende a apresentar o amor como fundamento principal para o exercício da nossa missão como cristãos. Irmãos, esses dias eu estava assistindo um filme, não é um filme, é uma série que tem na Netflix, sobre a rainha Elizabeth II, né? Que mulher encantadora. Eu queria ser súdito dela, viu? Porque primeiro ela é muito cristã, viu? Aquela mulher, ela é muito cristã. E pequenininha, né? Como era a minha mãe, que mulher forte, né?
se eu pudesse ter nascido lá, eu seria um súdito fiel dela, né? Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que o reino de Deus, ele não é físico, nem geográfico, como é na Inglaterra, e nem político, como é na Espanha e em outros países, que possuem reis. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer para o governador Pilatos, vai dizer para Pilatos, Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Assim sendo, irmãos, o reino de Deus deveria ser a maior aspiração do crente em Jesus. O próprio Jesus vai dizer que o reino de Deus é a pérola de grande valor, daquele comerciante que vende todas as outras pérolas, tudo que tem para comprar aquela pérola de grande valor. E a oração do crente em Jesus deveria ser: venha o teu reino. Reino que não é implantado pela força, pela guerra, pelas armas ou pelo derramamento de sangue, mas pelo Espírito Santo. Todas as vezes que o Espírito Santo regenera um coração de um eleito, o reino vem e o rei governa. Irmãos, lá na cruz, mediante o seu sacrifício, Jesus abriu as portas do reino para você e para mim. Ele é o reino presente. Quando Jesus governa a sua vida, começa o reino. Mas a gente precisa entender que a igreja, como agente do reino, viu? Porque muitas vezes alguns intérpretes tentam minimizar a igreja, a posição da igreja, tendo uma compreensão errônea do que seja reino de Deus. E às vezes até os desigrejados acham isso, viu, pastor? Não preciso de igreja, eu estou no reino de Deus. Irmãos, mas a Bíblia vai dizer que a tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível de Deus, através da vida e do testemunho fiel dos cristãos. Porque o evangelho de Cristo ainda é o evangelho do reino, as boas novas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, então o que nós podemos extrair desse texto hoje? Primeiro, é mister que tenhamos uma compreensão adequada da pessoa de Jesus. Me parece, salvo engano da minha parte, aquela pessoa que não soube responder quem era Jesus tinha um certo conhecimento. Acho que frequentava alguma igreja, não sei. Todos precisamos saber quem Ele é, pois nosso destino eterno é determinado pelo que pensamos de Jesus Cristo. Somente Jesus é o Cristo que cumpriu tudo que Deus havia predito pelos profetas para a salvação. Irmãos, não há outro Cristo pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus é o Cristo de Deus. Segundo, o resgate pago por Cristo no Calvário nos redimiu e agora estamos livres para viver a vida de Satanás. Então, meu caro e amado irmão e irmã em Jesus Cristo, quando Satanás te procurar para te acusar,
exiba para ele o certificado de pagamento. Diz para ele que Jesus Cristo já pagou todas as suas dívidas, cancelou todas as suas dívidas. Você não pode mais me acusar, Satanás. Em terceiro lugar, aprendemos que o reino de Deus, ele se manifesta quando os homens passam a fazer a vontade de Deus. Ou seja, este reino é evidenciado onde quer que ele seja seguido. Quando nós manifestamos o fruto do Espírito Santo por meio de nossas atitudes que vão contribuir para o bem do outro, atitudes amorosas, atitudes de acolhimento, atitudes de respeito, de consideração. O reino de Deus se manifesta. Quando aquela criancinha orou aqui na separação das crianças, o reino de Deus se manifestou na boca da criança, mesmo que ela diga, eu esqueci. Eu esqueci, mas Deus não esqueceu. É o reino de Deus sendo manifestado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.